Como faturar mais de R$1 milhão na área de prestação de serviços em apenas 2 anos, saindo do zero. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou te contar a história real de 2 pessoas, 2 sócios que conseguiram fazer isso. E eu vou te mostrar quais foram as estratégias que eles seguiram, o que eles fizeram e o que significa de fato faturar R$1 milhão aí ao longo de um ano. Fechado? Então vem comigo pra gente conferir esse case agora. Então é isso, né? A gente vai contar aqui a história de 2 pessoas que, de novo, vou reforçar, saíram do zero e conseguiram um resultado extremamente expressivo de faturar mais de R$1 milhão em um ano, tá? Isso tudo foi feito depois de 2 anos delas terem entrado nesse mercado prestando serviços digitais. Serviços na área de marketing digital. Serviços que envolvem aí, sei lá, criar site, fazer gestão de mídia, gestão de tráfego, esse tipo de coisa, tá bom? E aquilo, talvez você tenha olhado esse resultado e falado assim, será que é pra mim? Muitas vezes a gente questiona isso porque o resultado parece muito distante da nossa realidade. E por que esse resultado parece tão distante, né? E eu acho que o primeiro ponto é esse, ele é simplesmente distante mesmo. É bem provável que hoje você ganhe pouco, né? E aí quando você olha R$1 milhão em um ano, você fala assim, caraca, tá muito longe, é muito distante da minha realidade de hoje, do que eu vivo hoje, eu não consigo me imaginar faturando isso. E eu vou te contar, essas pessoas também não se imaginavam faturando isso, tá? Segunda questão é o caminho, porque muitas vezes hoje você não faz ideia de qual que é o passo a passo que você deve seguir para conseguir faturar isso nesse período de tempo. E aí, naturalmente, isso também cria um distanciamento. Terceira coisa é o significado, você não entende o que realmente significa faturar R$1 milhão em um ano. Isso tem todo um significado por trás que eu quero comentar aqui. E quarto ponto é o objetivo. Se você não tem isso como objetivo, você também nunca vai chegar a faturar isso, sabe? Para você alcançar alguma coisa, é legal que você determine aquilo como uma meta, como um objetivo. E a partir do momento que você entende que aquilo é possível, aí sim você começa a correr atrás, né? Enfim, e aí só para você entender um pouco da linha do tempo do caso. Basicamente, eram 2 sócios que trabalhavam num emprego fixo e aí eles decidiram se juntar para criar um negócio digital para prestar serviços, tá? E aí eles fizeram isso ali por mais ou menos uns 10 meses, trabalhando ali para um outro emprego. E eles faturaram R$86 mil ao longo desses 10 meses. E aí chegou um ponto que eles estavam tirando uma grana melhor, eles decidiram ali abandonar o emprego deles, e aí no segundo ano eles começaram de fato a focar 100% no digital, e aí nesse segundo ano eles faturaram ali mais de R$1 milhão, tá? E foi ali entre o ano 1 e o ano 2 que a minha história com a deles se encontrou. Eles basicamente são clientes de uma empresa que eu sou sócio, tá? Inclusive eu não posso aqui falar o nome deles e tudo mais por motivos de confidencialidade. Porém, eles basicamente trabalharam comigo aqui em alguns projetos e vocês vão entender melhor como é que foi essa história aqui conforme eu for contando. E como que as pessoas geralmente acham que é faturar R$1 milhão em 12 meses? As pessoas acham que é isso aqui, que é você pegar R$1 milhão, dividir por 12 e faturar a mesma coisa ao longo do tempo. E essa não é a realidade. O que aconteceu com eles, por exemplo, foi isso daqui. Olha como o faturamento deles foi bizarro ao longo do ano, né? Então eles começaram com 16 mil e aí depois subiu para 22, subiu para 31, foi para 63, caiu para 54, subiu para 72, 95, 131, caiu para 92, aí 131 de novo, 235, 76, tipo, sobe, sobe, desce, sobe. Olha que loucura. Faturamento ao longo do ano dificilmente vai ser uma constante ou um crescimento assim também constante, sabe? O que acontece é isso, você tem meses melhores, meses piores, então às vezes você tem épocas do ano que influenciam positivamente, tipo Black Friday, ou então, sei lá, uma ação que você vai fazer ali no meio do ano, ou até negativamente também, tipo virada de ano, carnaval, essas coisas assim. Então tudo isso pode influenciar para ter mais ou menos resultado em determinadas épocas. Isso também aconteceu com eles porque eles também tomaram diversas atitudes ao longo do ano que fez com que eles crescessem ou decrescesse um pouco, dependendo do que estava acontecendo, tá? Então repara que a primeira coisa que você tem que entender é que o faturamento não é constante ao longo do ano. E aí vamos entender um pouco do que eles fizeram, tá? Como eu falei antes, eles tiveram ali 10 meses iniciais que eles faturaram 86 mil. E aí eles decidiram que na virada do ano eles iam abandonar o emprego deles para focar 100% no digital. E aí logo em janeiro, o ano começou com apenas os 2 sócios. Então a empresa só tinha eles 2 e com dedicação 100% exclusiva, tá? E esse é um ponto importante. Eles estavam com dedicação exclusiva. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a se dedicar mais, eles pegaram o tempo que eles se dedicavam para o emprego, dedicaram mais ali ao negócio deles e o negócio deles já começou a crescer. Eles falaram, caramba, tá crescendo já, vamos agora começar a fazer investimento. Então eles abriram mão de ganhar ali uma grana a mais no curto prazo para pegar parte do dinheiro da empresa e reinvestir nela. Fazendo o quê? Investindo em tráfego pago e também investindo o quê? Na contratação de um vendedor e de freelancers. Então o que eles fizeram? O plano deles foi o seguinte, vamos começar a investir em tráfego para atrair potenciais clientes, vamos contratar um vendedor que vai atender os potenciais clientes que chegarem por meio do tráfego pago, tá? E além disso, vamos contratar alguns freelancers para fazer alguns projetos pontuais aqui com a gente e nos ajudar pontualmente para a gente poder crescer. E aí repara que esse investimento, ele teve retorno. Demorou um tempinho para ter um retorno legal, mas teve. Já no mês seguinte teve um leve aumento, mas 2 meses depois eles praticamente triplicaram de tamanho se comparado ao momento que eles começaram a investir nisso. Então eles cresceram bastante. Por quê? Porque, cara, começou a investir,
teve retorno. Investiram em trazer potenciais clientes, investiram no vendedor, pessoas para ajudarem eles, começou a ter retorno. E aí com esse retorno começando ali, o que eles fizeram? Cara, a gente precisa contratar um gerente de projetos com um perfil mais generalista para ajudar a gente a gerenciar os projetos. Por quê? Tem muita coisa aqui para fazer, a gente começou a vender demais agora, a gente precisa de ajuda. Eles contrataram um gerente de projetos com perfil generalista. E foram também ao longo do tempo aumentando o investimento deles em anúncios e tudo mais. E aí o que aconteceu? O faturamento aumentou de novo, graças ao maior investimento na chegada de clientes. Eles investiram mais em anúncio e trouxeram ainda mais clientes e mais uma vez mudaram o patamar de faturamento. E aí com isso eles decidiram contratar mais um gerente de projetos, porque tinham projetos demais e eles precisavam dar conta de tudo. Então basicamente eles criaram um sistema que era o quê? Eles eram os líderes diretores, eles tinham 2 gerentes de projetos que basicamente tinham como função liderar freelancers que executavam tudo, né? E passar prazo, controlar prazo, combinar as coisas com clientes e tudo mais, fazer toda essa interface, iam gerenciando tudo e tudo que era operacional era feito com freelancer, tá? E eles tiveram 2 picos de faturamento muito por causa da Black Friday, né? Então a Black Friday é um grande momento no ano que tem muita oportunidade, eles tinham muitos projetos que envolviam inclusive pagamentos invariáveis, o que fez com que eles conseguissem ganhar uma boa grana, e eles tiveram 2 picos de faturamento, que obviamente passaram depois da Black Friday, por isso que teve uma queda ali depois em dezembro. E aí é legal comentar que tudo isso aconteceu e no meio disso tudo eles também decidiram fazer alguns outros investimentos estratégicos. Por exemplo, em janeiro eles compraram um curso e eles seguiram a linha ali do curso. Em junho eles compraram uma mentoria e eles seguiram a linha da mentoria. Em dezembro eles compraram uma consultoria e começaram a seguir isso também. Então quanto mais eles foram faturando, mais eles também foram investindo e tendo também retorno com isso, né? E aí uma curiosidade, inclusive, né, que o curso, a mentoria, a consultoria foi tudo inclusive comigo, né? E é por isso que eu conheço tão bem esse caso. Mas qual que é o ponto aqui? Cara, existem 3 aprendizados que eu considero que são muito importantes para você entender o que eles fizeram. A primeira coisa, que eu acho que é fundamental, é você entender que buscar conhecimento é sempre importante. Então os sócios, eles buscaram novos conhecimentos e conseguiram colocá-los em práticas. Então mais do que investir, né, em curso, em mentoria, etc., eles buscaram isso e focaram em colocar tudo em prática para ter resultado. Tá? Então é muito importante você buscar conhecimento com quem já chegou no resultado que você quer, para que você consiga entender como é que você pode chegar também, né? Segunda coisa, para crescer é importante investir. Então os sócios fizeram o investimento certo na hora certa, investimento de tempo, de dinheiro, de pessoas, então não é só dinheiro, é tudo. Eles botaram o tempo deles onde tinham que colocar, o dinheiro onde tinham que colocar, as pessoas onde tinham que colocar. Então você tem que investir para ter retorno. Olha, vou ser completamente sincero com você, é praticamente impossível você criar um negócio milionário sem investir dinheiro, não tem como, você vai precisar investir, você não precisa investir muito no início, fato, eles não investiram muito no início, mas a partir do momento que começou a ter retorno, eles pegaram a parte do ganho deles e reinvestiram para ter um retorno ainda maior, tá? Então eles abriram mão dos ganhos de curto prazo para ter um ganho maior de médio e longo prazo. E o terceiro aprendizado é que se juntar com pessoas boas é fundamental. Seja um mentor, um sócio, um funcionário, um freelancer, tenha pessoas incríveis ao seu redor. Então eles buscaram o quê? Profissionais muito bons. Inclusive eles tiveram sócios, que é uma coisa que você pode pensar, você não precisa crescer sozinho, você pode ter uma sociedade. Eles tinham ali uma sociedade que funcionava muito bem entre eles e cresceram bem nesse sentido, tá? Buscaram mentoria com gente que eles acreditavam que eram pessoas boas, né? Buscaram pessoas para trabalhar com eles que eles acreditavam que eram pessoas boas. Ter pessoas boas ao redor facilita muito o crescimento e o aprendizado. Isso é uma coisa legal para você ter em mente também, tá? E o mais importante de tudo isso só foi possível graças ao que foi feito no primeiro ano. Antes desse ano que eles faturaram 1 milhão, eles haviam escolhido as estratégias corretas no primeiro ano, tinham aprendido os melhores serviços e tinham feito a transição para o digital. Então repara no seguinte, cara, eles escolheram as melhores estratégias para começar, aprenderam os serviços que tinham que aprender sem ficar aprendendo coisa à toa e tudo mais, que eles não estavam fazendo faculdade, estavam fazendo algo focado em ganhar dinheiro. E um ponto super importante, eles terminaram o primeiro ano tendo feito a transição para o digital, tendo a oportunidade de no segundo ano focar 100% no negócio online. Porque se eles não tivessem feito isso, eles não teriam batido 1 milhão no segundo ano. Você aumentar a quantidade de tempo que você dedica para o seu próprio negócio é o que vai potencializar ele, isso é fato, tá? Então assim, o grande plano que você pode seguir para você ter esse resultado que eles tiveram, ele é dividido aqui basicamente em 5 etapas. E que é o quê, né? Só para fazer um paralelo aqui, é como se você estivesse comprando um terreno e fazendo uma construção nele, tá? Então tudo começa com a fase 1, onde você está meio que comprando um terreno, tá? Depois você vai meio que preparar o terreno para o crescimento. Depois você vai construir a base desse terreno, depois você vai tornar essa base sólida, erguer os pilares e tal, e depois você vai expandir a base, crescer, construir. É assim que você vai criar o teu negócio digital. Então tudo começa com você aprendendo o que a gente chama de rotina AVE, que é uma rotina de aprender, vender e entregar. Você aprende algo, vende aquilo e entrega aquilo. Aprende, venda, entrega. Aprende, venda, entrega. Quem quer prestar serviços online tem que seguir essa rotina. Depois, você vai aprender um serviço. Você não precisa aprender 1000 serviços para começar no digital. Você precisa aprender um.
Para fazer a primeira venda. Depois você aprende mais. Você não está fazendo faculdade, não é 5 anos de estudo para começar a praticar depois. Aprende o serviço e já vai ganhar dinheiro. Aí com isso você consegue ganhos mais rápidos, entendeu? Então aprender o serviço já monta o portfólio. O portfólio ele vai ter exemplos de projetos que você já fez que mostram que você sabe fazer aquilo. Você, por exemplo, é um editor de vídeo, você tem que ter o que no seu portfólio? Vídeos que você editou. Você é um web dev, você tem que ter o que no seu portfólio? Sites que você já fez. Fez um portfólio? Vai para a fase 2, vamos preparar o terreno. Vamos agora procurar clientes, aplicar uma rotina comercial que a gente vai fazer todo santo dia e focar em fazer a nossa primeira venda. Fiz a primeira venda, vou para a fase 3, vou melhorar o meu produto, que basicamente são os meus serviços, vou aprender mais serviços, vou criar ali uma base muito interessante de conhecimento para poder aplicar tudo, vou ter uma receita mais recorrente, ou seja, uma receita mensal fixa ali todo mês e vou fazer a transição para o digital, para focar 100% nisso e aí sim começar a crescer loucamente. E aí eu vou para a fase 4, que eu vou melhorar a gestão do meu negócio, vou ter uma receita mais sólida e vou ser mais tático. Então eu vou sair um pouco mais do operacional e assumir uma postura mais tática. E finalmente eu vou para essa fase 5, onde eu vou expandir a base. Eu vou escalar meu negócio, faturar muito e ser mais estratégico. É a melhor fase possível, inclusive é a fase que eu estou nos meus negócios digitais, tá? Então você deve seguir esse plano aqui de 5 fases se você quiser ter o resultado que essas pessoas tiveram, tá? E antes de explicar aqui mais sobre isso, inclusive, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo e deixa também um comentário aqui embaixo do vídeo, a gente vai responder todo mundo, então eu quero muito saber o seu feedback, o que você está achando, se você está curtindo, se está sendo útil, isso é muito importante pra gente, tá? Inclusive, se você quer saber mais sobre esse assunto, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para que você não perca os nossos próximos conteúdos, tá? Agora de volta para o nosso conteúdo. Então assim, essas são as 5 fases desse grande plano para que você consiga ter esse resultado prestando serviços online, tá? E cada fase aqui tem um marco. Qual que é o resultado esperado da primeira fase? Você ter o portfólio montado. Da segunda fase, você ter a primeira venda feita. Da terceira fase, você tem uma receita mensal de 10 mil reais, ou se você está fora do Brasil, o equivalente ali é 2 mil dólares, 2 mil euros. Eu sei que a conversão não é exatamente igual, mas eu diria que é o mesmo nível de esforço para chegar no resultado, entendeu? Depois disso, ali na fase 4, o resultado esperado é você ter uma receita mensal de 20 mil reais, ou 4 mil dólares, 4 mil euros. E finalmente, a quinta fase é você ter um negócio scale up. E o que é um negócio scale up? É um negócio que cresce no ritmo de pelo menos 20% ao ano, fora a inflação, por pelo menos 3 anos seguidos, tá? Esse é um conceito tirado da Endeavor. Então, se você crescer nesse ritmo, você tem um negócio maduro, sustentável, você já está pronto para decolar. Então, é isso que você tem que fazer, tá? E qual que é o prazo para você fazer isso tudo? Na primeira fase, você consegue entender a rotina-ave, aprender o serviço e montar um portfólio em um mês, trabalhando 1 hora por dia. Então, se você tem um emprego, não tem problema. Usa 1 hora em média por dia, 5 horas semanais, pega só dia útil, tá? É o suficiente. Pode ser tudo no mesmo dia, pode ser ao longo da semana, tanto faz. 1 hora por dia ali, você já consegue aplicar isso. Na segunda fase, se você trabalhar 1 hora por dia ali, aplicando uma rotina de prospecção, de abertura de contato e tudo mais, no máximo 2 meses você faz a primeira venda. Não tem erro. Se todo dia você abrir pelo menos uns 10 contatos, é impossível você não vender em 2 meses, tá? Na fase 3, o jogo já muda, porque agora você tem que continuar a rotina de vender, mas você precisa aprender mais serviços, tem que entregar o que você vendeu, então é um pouquinho diferente aqui, você vai ter que trabalhar mais. Aqui, para você chegar naquele resultado de, sei lá, 10 mil reais mensais, você vai demorar de 3 a 6 meses, trabalhando de 2 a 4 horas por dia. Então aqui depende muito, né? Se você tem pouco tempo, você provavelmente vai demorar uns 6 meses e vai trabalhar umas 2 horas por dia. Se você tem mais tempo, vai trabalhar umas 4 horas por dia, vai conseguir isso em uns 3 meses, né? E aí na fase 4 a mesma coisa, só que aqui você já está 100% focado no digital. Você vai demorar aí de 3 a 6 meses para chegar nos 20 mil mensal, trabalhando de 4 a 8 horas por dia. E depois, para você ter aquele crescimento expressivo e tudo mais, você vai trabalhar de 6 a 12 horas por dia e vai conseguir isso em 3 anos ou mais. Afinal, para você ser um scale up, como eu falei, você precisa crescer 20% por pelo menos 3 anos seguidos. Ou seja, você vai demorar no mínimo 3 anos para ter esse resultado. E o que é interessante é que todo esse plano aqui, todas essas fases, tudo detalhado, bonitinho, com passo a passo e tudo mais, é o que você encontra na Beta, a minha escola de negócios digitais. Então a Beta é uma escola onde você consegue aprender como vender serviços na internet. Isso para 7 áreas das mais quentes do mercado, sendo elas design, edição de vídeos, web dev, gestão de tráfego, gestão de automações, social media e copywriting. Então a gente ensina tudo sobre essas áreas e tudo sobre como que você faz para criar um negócio digital, que te permite que de fato você consiga viver disso. Todo o programa é baseado nessas 5 fases aqui para que você consiga o mesmo resultado que essas pessoas que eu contei aqui no caso Sucesso conseguiram, tá? E para isso você tem um monte de coisa, você tem apoio de aulas gravadas, mentorias coletivas mensais, tem várias que você vai poder tirar dúvida, trocar ideia e tudo mais, a nossa comunidade, você vai ter agentes já, um time de agentes já que vai poder te ajudar a qualquer momento a fazer as suas tarefas, você tem mais de 50 ferramentas, mais de 120 modelos de abordagem, você tem o nosso suporte, tem um acompanhamento individual, quando você entra no programa, a gente faz uma reunião 1 a 1 com você para te conhecer, entender o seu objetivo e adaptar a beta à tua realidade. Então tudo isso faz parte da beta e muito mais. Para você conhecer mais sobre a beta, eu te convido a entrar na descrição desse vídeo, clicar no link que fala mais sobre a beta ou apontar o seu celular para o QR Code que está aqui em algum lugar da tela. Você vai entrar numa página que explica tudo sobre o programa e inclusive, se você quiser, você vai poder marcar uma reunião individual com uma pessoa do nosso time que vai sentar com você, te escutar melhor, entender quais são aí as suas possibilidades, o que você quer no digital e aí vai te apresentar a beta se fizer sentido
E óbvio, se você achar que faz sentido para você, você vai poder se matricular no nosso programa. Eu acho que essa pode ser uma oportunidade muito boa para você e eu te convido agora a conhecer a Beta, a nossa escola de negócios digitais. Enfim, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Como eu falei, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e no mais eu te vejo numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Tá bom? Até a próxima e fui!